Bom dia, paz do Senhor, seja bem-vinda, minha amada. Vou aguardar mais alguém entrar para a gente iniciar o nosso devocional de hoje. Devocional diário com Jesus. Glória a Deus. Vitorioso és, onde está? Bom dia, paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo, meu amado irmão. Glória a Deus, nós vamos iniciar o nosso devocional. Vamos começar o nosso devocional. Bom dia, paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, hoje é dia de live aqui no Devocional Diário com Jesus. Estava esperando aqui vocês entrarem. Glória a Deus. Peço que vocês fiquem até o final desta palavra hoje, que nós vamos falar sobre um tema muito importante, sobre o tempo da espera. Sabemos que esperar não é fácil. E nós vamos falar um pouquinho sobre o tempo da espera. O que esse tempo quer nos dizer? O que ele quer nos ensinar? Por que é tão importante nós esperarmos? Glória a Deus. Quero desejar que a paz do Senhor Jesus esteja contagiante aí na tua vida,
que o Senhor te proteja, que o Senhor te guarde e que esse dia é extraordinário, porque nós precisamos crer que o Senhor preparou o extraordinário para mim e para você. Glória a Deus. Bom dia, paz do Senhor. Seja bem-vinda, minha amada. Que bom ter você aqui. E hoje nós estamos trazendo um tema muito importante, que é sobre esperar. Nós sabemos que não é fácil, não é verdade? Esperar. Esperar não é fácil, porque exige paciência, exige resiliência, principalmente quando nós esperamos por algo que vai mudar a situação, que vai mudar o que nós possamos estar passando. Mas na palavra de Deus, a espera é uma forja, é transformação. Na palavra de Deus, espera é relacionamento com Deus, porque é exatamente nesses momentos que o Senhor quer falar contigo. É no momento que uma porta se fecha, é no momento em que Ele nos convida para olhar para dentro de nós, para focar somente nele, sair das distrações desse mundo, do dia a dia, da nossa rotina, para ouvir o Senhor. Eu quero dizer para você que eu aprendi até aqui nessa jornada, que é no tempo de espera e que nós mais recebemos revelações de Deus. É o momento que nós mais nos aproximamos do Senhor. Glória a Deus. E hoje nós estamos trazendo aqui meditações. Nós vamos iniciar com Eclesiastes capítulo 3. Capítulo 3, versículo 1. A palavra diz que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há um tempo para todas as coisas. Às vezes nós achamos que estamos sozinhos, às vezes nós achamos que estamos atrasados, mas nunca paramos para pensar que nós também podemos estar apressados, não é verdade? Nós queremos chegar logo, nós queremos chegar no lugar, na promessa, no que Deus tem nos mostrado. Porque eu sei que aqui tem homens e mulheres que receberam revelações, que têm promessa de Deus na sua vida. Mas eu quero dizer que tem um tempo para que tudo aconteça debaixo do céu. Tem um tempo certo para Deus te entregar, para Deus abrir a porta, para Deus de fato te colocar naquele ambiente, para Deus fazer o extraordinário na tua vida. Mas o que nós precisamos compreender nessa jornada, meus irmãos, é que todos os dias o extraordinário acontece. Todos os dias acontecem milagres na nossa vida. Todos os dias nós precisamos reconhecer as movimentações, tudo que o Senhor tem realizado no nosso dia e na nossa vida. Glória a Deus. Seja bem-vindo, meu amado irmão, mais um irmão querido chegando aqui na nossa live de hoje. Então, tem o tempo de espera. Eu quero dizer para você que esse tempo é exatamente colocarmos a nossa confiança em ação, a fé ativa, perseverarmos com fé, acreditando, mas eu quero dizer que o tempo de espera é uma preparação espiritual. O que Deus tem te mostrado, o que o Senhor tem te revelado, eu sei que é muito grande, mas será se nós estamos preparados para entrar na promessa, para viver o que o Senhor nos mostrou? Será que de fato nós já estamos com todas as ferramentas nas nossas mãos? Será se nós estamos com a mentalidade certa para viver o novo, a promessa de Deus na nossa vida? Essa é a reflexão que nós trazemos hoje. Porque se você tem um filho pequeno, vou dar esse exemplo que ele é muito prático. Se você tem um filho pequeno e você promete para ele um carro, um automóvel, meu filho, quando você tiver a idade certa, quando você tiver a idade para ter um carro, poder tirar a carteira, você vai receber um carro. E nós sabemos que aquele filho ele vai crescendo com aquela esperança, com aquela ânsia de ter este carro, de chegar esse momento. Mas será que essa criança, será que ele vai viver o tempo presente? Será que ele vai trilhar a jornada, vivendo cada etapa, cada processo da vida? Porque tem pessoas
que assim como uma criança, ela pode viver ansiosa para receber algo logo. Pai, cadê o carro que o Senhor prometeu? Pai, cadê o que o Senhor me mostrou? O Senhor disse um dia. Então nós não podemos ser crianças na fé, nós não podemos ser crianças espiritualmente. Nós precisamos ter maturidade para estar pronto, para receber o que o Senhor confiou nas nossas mãos. O apóstolo Paulo, em uma das suas cartas, ele escreve: não dá para conversar com vocês, não dá para ainda entregar um alimento sólido. Eu preciso ainda tratar vocês, alimentar com leite, porque vocês não estão preparados ainda para ser alimentado com alimento sólido. O que ele está dizendo com isso? Ele está dizendo que a gente precisa se desenvolver mais a nossa mentalidade, termos mais maturidade para recebermos o novo que ele tinha para entregar. Paulo tinha outros assuntos para falar com a igreja, Paulo tinha outros assuntos para abordar naquele momento, mas ele percebeu, ele sentiu que os fiéis daquele período, daquela igreja, daquela época, eles ainda não estavam prontos para receber algo mais sólido. Assim é o pai com a criança, com o seu filho. Mas nós sabemos também que a criança ela tem a ingenuidade. Às vezes ela esquece, ela vai vivendo os momentos da vida dela e quando for chegando perto, ele vai lembrando. Mas chega uma fase da vida que nós queremos que aconteça logo, que nós queremos às vezes até antecipar algo que o Senhor nos revelou. Mas nós sabemos que a antecipação é como se nós estivéssemos gerando um Ismael. E aqui nós já trazemos o exemplo de Abraão. Abraão foi um dos homens, os homens da Bíblia Sagrada, em quem passou por esse tempo de espera. Abraão, ele esperou anos pela promessa, a promessa de um filho, porque Deus prometeu a ele, disse que ele seria pai de multidões. Glória a Deus. Pai de multidões, mas a sua esposa era estéril, não poderia ter filho. Então é nos cenários de impossibilidades, meus amados irmãos e irmãs, que Deus faz acontecer, que o milagre acontece na vida do ser humano, glória a Deus. Mas nós conhecemos a história de Abraão. Abraão chegou um certo momento em que a sua esposa entregou a sua serva para que ele tivesse um filho com ela. E este filho fosse o filho da promessa. Eu creio que o momento foi passando, a espera foi ficando cada vez mais difícil. E eles tentaram antecipar a promessa de Deus. E nasce Ismael. Nasce Ismael, o filho de Abraão com Agar. E nós sabemos que Agar começou a zombar de Sara. O filho, começou a ser um impedimento entre o casal. Então, será se muitas vezes nós não estamos gerando Ismaéis na nossa vida, tentando acelerar algo, antecipar a promessa que Deus nos entregou? Mas como nós meditamos aqui em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, tudo tem o seu tempo determinado. Há um tempo determinado para todo propósito. Deus não perdeu o controle das coisas. Ele só está te preparando. E muitas vezes a nossa ansiedade, querermos viver fora do tempo de Deus, as coisas que Ele tem nos revelado, as promessas que nós sabemos que Ele deixou para nós, pode atrasar o teu destino. É isso mesmo, mas nós temos um Deus tão bom, misericordioso, longânimo em se irar. Ele nos perdoa, Ele sabe que nós somos falhos. Nessa semana nós falamos, a palavra diz que nós somos pó e Deus conhece a nossa fragilidade. Deus sabe das nossas fragilidades. Ele sabe que nós somos pequenos, Ele sabe que a nossa mentalidade, a nossa compreensão, ela não alcança os pensamentos dele. Ele diz: os meus pensamentos não são os teus pensamentos, os meus caminhos não são os teus caminhos. O que Deus quer dizer com isso? Deus quer dizer que Ele tem uma forma diferente de fazer as coisas. Não é no nosso tempo, não é no nosso jeito, porque Deus conhece o nosso coração. Deus conhece o nosso coração. Então,
Nós vimos um momento em que Abraão, depois que ele passou por essa experiência com a sua esposa Sara, depois que Agar saiu do seu caminho, depois que ela fez com que Ismael saísse do meio da sua família, da sua casa, porque ela entendeu que ali foi uma decisão errada, antecipada. Um desespero nos leva a tomar decisões erradas, que vem trazer problemas. Então, eles trouxeram um problema que não era para estar no meio deles naquele momento. E eu quero dizer com isso que eu aprendo que muitas coisas, muitos problemas, muitas situações difíceis que nós vivemos são fruto das nossas decisões, são fruto das nossas ações. Mas ele aprende e Deus usou o tempo de espera para formar o caráter, para dar sabedoria, para fortalecer a fé do pai da fé. Abraão, conhecido como pai da fé. Então ele fortalece, ele prepara aquele homem para ser pai de multidões. Glória a Deus. E chega o tempo que o filho da promessa nasce. Isaac nasce e a promessa, ela se cumpre na vida do casal de Abraão e Sara. Então nós aprendemos que é na espera que a nossa fé é fortalecida, que é na espera que nosso caráter é forjado, para nós de fato estarmos preparados para chegar no lugar que o Senhor preparou para nós. O que eu aprendi até agora, meus amados irmãos, todos que estão aqui, sejam bem-vindos. O que eu aprendi até agora é que nós precisamos compreender o tempo de Deus, o kairós de Deus. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Quando nós temos um coração ensinável, já falei, eu falo sempre essa palavra aqui no Devocional Diário com Jesus, nós precisamos ter um coração ensinável. Um coração que discerne as coisas que estão à nossa volta. Não adianta nós querermos algo a qualquer preço, no nosso tempo, de qualquer jeito. Nós precisamos entender que nós precisamos também nos desenvolvermos, trilhar essa jornada, nos preparando para viver o novo de Deus. Se Deus te mostrou algo, se Ele te deu uma visão, eu sei que aqui tem pessoas que receberam visão de Deus. Se Ele te deu uma visão, se Ele mostrou o propósito, se Ele entregou uma missão nas tuas mãos, nós temos já uma informação extraordinária. Se Ele te mostrou o propósito, Ele já te deu a direção. Então você já sabe o caminho que tem que trilhar para chegar lá. Se preparar. Se Deus te mostrou que você foi chamado às nações para pregar a palavra, se Deus te mostrou que você tem um ministério de pastor, um ministério de estar ali a serviço da igreja, ou se Ele te mostrou o ministério de administrar, de ter um negócio e de poder ali abençoar a obra de Deus, se prepare para isso. Não tenta viver esse chamado de qualquer jeito. Se prepara. Se você tem dom para pregar a palavra, estude a palavra, medite a palavra de Deus. Se você tem chamado para pregar a palavra de Deus, como você vai pregar sem se preparar, sem estudar, sem conhecer as Escrituras Sagradas? Como você tem um chamado para ser pastor e você não vai buscando formar e desenvolver o teu caráter, principalmente em lidar com pessoas, nas suas relações interpessoais. Então nós precisamos nos preparar. Se Deus te mostrou que você vai ser mãe, que você vai ser pai, nós precisamos primeiro nos resolver aqui dentro para que a gente venha ser um bom pai, uma boa mãe e não colocar as nossas mazelas nos nossos filhos. Nós precisamos de preparação para tudo nessa vida. Para tudo nós precisamos de preparação. E a preparação, ela exige tempo. Tempo de espera. Glória a Deus. Quero saber se faz sentido para você, meu amado irmão, minha amada irmã, minhas irmãs que estão aqui hoje na live. Eu quero perguntar para você, faz sentido para você? Nós temos outro exemplo. Nós temos o exemplo de José na palavra de Deus. José sonhou.
José teve revelações, ainda jovem, mas José passou pelo poço, ele foi vendido como escravo, ele foi preso injustamente antes de governar, antes de se tornar governador do Egito. E Deus usou esse tempo de espera para lhe dar sabedoria, maturidade, forjar o seu caráter e testar o seu coração. Porque Deus, Ele testa o nosso coração. É o nosso coração que precisa ser preparado. Glória a Deus. A resposta está dentro de você. A resposta está dentro de nós. Glória a Deus. Nosso irmão Greg está dizendo, essa live é resposta de Deus. Glória a Deus. A palavra de Deus, ela é maravilhosa, meu irmão. Glória a Deus. E que bom que você está aqui. Deus marca encontros. E quando nós trazemos a palavra, não tem como não ter resposta. Nós temos aprendizados, nós temos revelações, porque é a palavra de Deus. Glória a Deus por este momento, por vocês estarem aqui conosco. Então José, lembra José na prisão? Onde teve o padeiro e o copeiro de Faraó lá na prisão com eles, que eles tiveram sonhos, cada um deles, e José interpretou os seus sonhos, em que um seria morto em 3 dias e o outro seria resgatado e retornaria para o palácio. José, ele disse ao copeiro, lembra de mim, né? Interceda por mim junto a Faraó, eu fui preso injustamente. Fala, intercede por mim. Meus irmãos, às vezes nós queremos de qualquer forma sair dos lugares que o Senhor permitiu que nós estivéssemos. E eu quero dizer para você que Deus só permite você sair de alguns lugares no momento certo. No momento certo, é Ele que sabe esse momento. Mas eu quero dizer para vocês também que muitas vezes nós saímos do lugar que Deus deseja que nós passemos mais tempo lá, porque nós não conseguimos esperar. Não aguentamos esperar, a ansiedade, a pressa, para que tudo se aconteça, a falta de paciência, ela atrapalha o nosso destino. Ela atrasa o destino que Deus preparou para você. As promessas que o Senhor colocou para a sua vida, para a nossa vida. Mas nós sabemos que o copeiro não se lembrou de José. A palavra diz que passou anos. E quando o Faraó tem um sonho, que precisa ser revelado, é o momento em que José é lembrado. Olha que coisa maravilhosa. O momento certo para José ser lembrado foi aquele em que o Senhor permitiu e trouxe um sonho para Faraó. E não tinha ninguém que interpretasse aquele sonho. E o copeiro, ele reconheceu. Ele disse, pequei porque eu esqueci daquele homem que me ajudou, daquele homem que interpretou o meu sonho. E foi real e ele estava certo. E eu prometi para ele que intercederia por ele, porque aquele homem disse que foi preso injustamente. Quantas vezes nós estamos passando por lugares ou situações, quantas vezes nós fomos humilhados, injustiçados, e nós fomos parar num lugar que nós não queríamos. Mas eu quero dizer para você que Deus não perde o controle de nada. Deus tem o controle do mundo, do universo nas suas mãos. Deus não perdeu o controle da tua situação. Não perdeu. Todas as coisas, a palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por um propósito, daqueles que entenderam a jornada, meus irmãos. É isso, o segredo é nós compreendermos, é nós discernirmos, é nós buscarmos sabedoria na palavra de Deus para compreender essa jornada. Nós carregamos, a gente nasce, a gente cresce, a gente carrega nessa jornada alguns traumas, algumas mazelas no nosso coração. Nós passamos por situações difíceis, por decepções, algo que lá atrás te impactou, que criou alguma crença que te limita hoje de avançar. E nós precisamos ter discernimento
E esse discernimento de aprendizado, que nós necessitamos sim de aprendizado, ele só vem com o autoconhecimento. Quando você olha para dentro de você, quando você começa a fazer uma autoavaliação da tua própria vida, nós precisamos fazer uma autoavaliação de todas as áreas da nossa vida. Como eu estou? Qual é o estado que eu me encontro agora? E onde é que está a promessa? Onde é que está o chamado? Onde é que está o propósito? Estar aqui bem à frente, muito à frente de cada um de nós. Então nós precisamos saber onde nós estamos, como nós estamos, para que a gente venha chegar, alcançar na estatura para podermos vivenciar as promessas de Deus na nossa vida. Glória a Deus. Sejam bem-vindos, meus amados irmãos e irmãs que estão chegando agora no nosso canal. Sejam todos bem-vindos. Nós estamos aqui na nossa live. Eu estou aqui mexendo no som para que a gente tenha um ambiente favorável a esta palavra maravilhosa. Então nós entendemos exatamente que José, ele só vem de fato vivenciar aquilo que Deus mostrou para ele em visões, em sonhos, em revelações lá atrás, depois que ele passou por todas essas etapas, por todo esse processo. Então nós somos chamados a viver um processo, porque nós somos forjados, nós somos transformados, nós somos preparados nos desertos da vida. Às vezes estamos reclamando, nos pegamos, murmurando, por que estamos passando por isso? Mas eu te convido hoje a ressignificar. Ressignifica essa situação que você está passando hoje. Ressignifica o problema. Talvez uma enfermidade que você esteja passando, uma situação financeira, um momento em que você precisa de um milagre, de um renovo. Encara esse momento, ressignifica como um processo de aprendizagem. Quando nós nos entregamos no processo, meus amados irmãos e irmãs, as coisas se movimentam, as coisas andam, porque nós estamos nos movimentando aqui e no espiritual também existe movimento. Cada passo que você dar aqui na terra, cada passo que você dá aqui dentro da sua mente, cada evolução, cada aprendizado, você também está se movimentando no mundo espiritual. E Deus começa a te observar, porque Ele não tira os olhos de você. Mesmo você achando que você está sozinho, mesmo você achando que ninguém está olhando para a tua situação, Deus está vendo tudo. E Ele está observando os teus passos. Então, quando a gente se joga nessa jornada, quando nós de fato entendemos que seguir a Cristo é pegar a nossa cruz e carregar, segui-lo, sem olhar para os lados, sem olhar para as distrações, sem olhar para as circunstâncias que estão sempre mostrando o contrário do que Deus mostrou para você, foca nele e trilha essa jornada com o coração ensinável. Abre o teu coração. Abre o teu coração, porque é nessa forja que o nosso orgulho é dissipado. É nesse momento em que nós, de fato, nós vamos retirando de dentro de nós o que não agrada a Deus, o que não pode estar em nós quando nós chegarmos no lugar da promessa. Nós vimos o povo no deserto, a grande caminhada. Eles passaram por um momento de escassez, eles tiveram fome, eles tiveram sede, eles passaram por batalhas, eles venceram guerras, porque Deus estava sempre à frente dele. O Senhor dos Exércitos não abandonou os seus filhos e ele estava guiando o tempo todo o seu líder para que a multidão, o povo escolhido, entrasse na terra da promessa, na terra prometida. Mas precisávamos estar preparados. E aqui eu trago algo muito importante. Para nós entrarmos no lugar da promessa, para nós chegarmos no lugar que o Senhor nos mostrou, nós precisamos ser corajosos. Nós precisamos ter coragem e ter fé. Lembra dos 12 espias? Moisés mandou 12 espias de cada tribo. Ali ele mandou um líder. E 10 deles
voltaram lá da terra de Canaã, da promessa, mesmo tendo visto que era uma terra boa, que manava leite e mel, uma terra produtiva, eles voltaram desacreditados, com medo, temerosos, porque eles viram que os homens da terra, naquela terra, eram gigantes, eram homens grandes, e eles achavam que eles não teriam como vencer aqueles gigantes. Mas eu quero te dizer algo, que quando Deus te diz algo, quando Deus te revela, quando Ele diz, vá que eu estou adiante de você, que eu vou colocar eles nas tuas mãos, você precisa confiar plenamente nele. E nós sabemos que dos 12, apenas 2 homens confiaram, apenas 2 homens tiveram fé, porque todos eles viveram os mesmos milagres. Todos eles viveram os mesmos milagres naquela jornada, viram o mar vermelho se abrir, o rio Jordão se abriu, o maná caiu do céu. Tantas maravilhas, eles viram uma coluna de fogo que iluminava a noite, que guiava e protegia eles. Mas apenas 2 permaneceram, perseveraram na fé, glória a Deus. E apenas José e Caleb entraram. Porque eu quero dizer algo para vocês. Deus não deu para você, para mim, um espírito de medo. Nós recebemos um espírito de poder, de coragem. Tanto que quando Josué lidera, passa a liderar, substitui ali Moisés, que falece, Deus diz para ele, seja forte e corajoso. Seja forte e corajosa, minha irmã. Não temas. Ele diz, tão somente seja forte e corajoso. Glória a Deus. Tão somente seja forte e corajoso. Então, se Deus te mostrou algo, uma promessa, se Ele te deu um chamado, uma missão, o que Ele espera de você, o que Ele espera de nós, é que nós tenhamos ousadia, que nós sejamos corajosos, mas que nós tenhamos um coração que agrade a Deus. Porque o tempo de espera é preparação do nosso coração. Nós temos também o exemplo de Davi. Glória a Deus. Temos também o exemplo de Davi. Olha, a nossa amiga Bárbara, nossa irmã amada, vai também acompanhar depois pelo YouTube. Sim, vai ficar depois. Eu vou postar no YouTube. E eu gostaria que você que ainda não segue o nosso canal, siga o canal no YouTube Márcia Bezerra 7. Lá, inclusive, nós iniciamos a série que é a Jornada Extraordinária no Deserto, que nos traz muitas informações do que nós estamos falando hoje aqui. Uma série completa que não está aqui, mas que está lá no YouTube e vai ter mais novidades para que vocês venham acompanhar, e nós vamos ainda finalizar essa série lá neste mês. Então, se você não assistiu as lives anteriores, assistam lá, aproveita esses dias que nós vamos finalizar a série que nos traz lições extraordinárias. E nós vimos também o exemplo de Davi. Davi também nos ensina algo muito grandioso. Ele foi ungido rei ainda moço, mas ele esperou muitos anos para assumir o trono de rei. Ele enfrentou perseguições, ele viveu nos desertos, ele esperou. Ele esperou porque o tempo também nos ensina a ter dependência de Deus, a sermos humildes, a sermos obedientes antes de assumir lugares de honra. Deus, Ele não te leva para um lugar de honra se antes você não preparar o seu coração e ser humilde, obediente, perseverar, crendo que Ele é quem faz, não são as nossas forças, é Ele que faz. E por conta do nosso tempo, eu vou trazer aqui o exemplo de Ana. O exemplo de Ana que orou por um filho, orou e Deus entregou um filho para Ana. Mesmo depois de muito tempo, ela não desistiu. Eu quero dizer para você, não desista. Não desista, mesmo quando tudo parece ser impossível. Ana era estéril, Ana foi humilhada, mas ela esperou e perseverou. E ela entendeu o propósito de Deus na sua vida. Então nós precisamos também aprender a pedir. Nós precisamos
aprender a interceder. Deus precisava de um profeta naquela época. E Ana, depois de ter orado de várias formas, orou de várias formas, ela ainda não recebeu o filho e ela entendeu. Ela entendeu que ela deveria consagrar a Deus o seu filho. E ela diz: Senhor, estou parafraseando, Senhor, me entrega um filho, que eu te entrego um profeta. E é exatamente o que Deus precisava naquela época. E o que você tem para oferecer para Deus? O que você tem para oferecer para Deus? Porque nós estamos o tempo todo pedindo, Senhor. Mas será que nós estamos nos colocando à disposição de Deus? Será se nós estamos disponíveis para fazer a vontade de Deus? Será se nós estamos de fato nos entregando para viver na dependência do Senhor? Porque é isso que Ele quer de mim e de você. E só para finalizar, nós temos Moisés. Moisés passou 40 anos no deserto para libertar o povo de Israel. Ele passou 40 anos no deserto sendo preparado, porque Deus prepara primeiro o coração antes de confiar grandes missões nas tuas mãos. Glória a Deus. Como Deus é maravilhoso. E nós temos tantas coisas para falar sobre o tempo de espera. Nós temos muito para falar sobre esse tema, mas nós aprendemos padrões que cada um deles, nós estamos já finalizando, fica até o final. Nós temos aqui 4 ou 5 padrões que cada um deles usaram no tempo da espera, cada um vivendo coisas diferentes. A primeira delas, eles tiveram fé na promessa de Deus. Eles continuaram acreditando, mesmo que as circunstâncias estavam dizendo o contrário. A segunda lição, padrão que cada um deles tiveram, cada um deles usaram o mesmo padrão, eles perseveraram em meio às dificuldades. Eles não desistiram só porque houve luta, eles não desistiram porque tiveram lutas e estava difícil. Eles acreditaram. A terceira é comunhão e oração. A oração, a comunhão com Deus, porque orar não é só você pedir e deixar. Nos desertos, no momento de espera, é o momento que nós mais nos aproximamos de Deus. Já observou que é o momento que mais nós aprendemos a conversar com Deus? Então todos eles falaram com Deus, mesmo ali Deus sozinho, e eles tiveram comunhão. Eles creram que eles sabiam que ele tinha um Deus que estava ali cuidando de tudo. Eles creram na promessa. Obediência durante o processo. É necessário ser obediente. Mesmo Abraão ali teve um momento em que ele saiu do eixo, mas ele realinha, ele refaz a sua aliança com Deus. Então eu quero dizer para você que mesmo que você saiu, desviou um pouquinho do caminho em algum momento, Deus está ali pronto para te receber novamente. Arrepende-se, converta-se dos maus caminhos e Ele está lá esperando por todos nós. Todos nós. Todo dia é dia de fazer uma nova aliança com Deus. Todo dia é um dia de nós entregarmos a nossa vida nas mãos de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. É muito lindo mesmo, doutora Jeane está aqui conosco. É muito lindo a palavra, o processo é extraordinário. Por isso que nós estamos aqui, para fazer você ressignificar os processos e os desertos da vida. E o terceiro é a preparação do caráter, a preparação do coração. Deus trabalha o nosso lado de dentro, Deus trabalha o teu interior. Deus quer desenvolver você espiritualmente, Deus quer criar musculatura espiritual na tua vida, para que você esteja pronto, para que você esteja pronta e preparada para viver as coisas extraordinárias que Ele preparou para mim e para você. Glória a Deus. Essa é a nossa mensagem. Glória a Deus. Essa é a nossa mensagem de hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Como é maravilhoso, né? Nós vimos aqui já pessoas dizendo que Deus estava dando resposta, que precisava ouvir essas palavras. Deus sabe de todas as coisas, minha irmã. Eu orava ao Senhor. Eu disse: Espírito Santo, seleciona as pessoas que o Senhor quer que ouça essa palavra. Seleciona as pessoas que você quer que entre nesta live. E eu sei que essa mensagem, ela vai alcançar mais corações e mais vidas. E não deixe de visitar o nosso canal no YouTube, Márcia Bezerra 7.
Lá nós temos série extraordinária, que é a Jornada Extraordinária no Deserto. Nós vamos finalizar ela nesse mês, mas você já pode ir acompanhando. Siga o nosso canal para que esta palavra ela alcance mais vidas. Mais pessoas precisam também receber a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus esteja sempre com você, te dando sabedoria. E que nesse tempo de espera a gente venha aprender que esperar no Senhor é a melhor forma de vivermos e trilharmos essa jornada da vida. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus. Amanhã nós estamos de volta, não vai ser live, mas nós estamos aqui com o Devocional Diário com Jesus, trazendo a palavra de Deus para você. Tchau, tchau, Deus abençoe. Que Deus recompense a todos por trilhar essa jornada, confiando nele, que é o único que nos leva para o caminho certo. E nós precisamos seguir o caminho, a verdade e a vida, que é o nosso Senhor Jesus. Deus abençoe vocês. Toda sexta-feira temos live às 7 da manhã. Tchau, tchau. Deus abençoe grandemente.